Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra no dia de hoje, que está em Hebreus 12, no versículo 15 ao versículo 16, que vai nos dizer assim: Vede, não aconteça que alguém se atrase ou que alcance e não alcance a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Nem haja fornicador ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu sua primogenitura. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha só, vamos entender, aleluia, Jesus, porque o Senhor, ele rejeitou Esaú, que era irmão de Jacó. Por que Deus, de repente, eu acredito assim, irmãos, que aqui nessa terra nós somos guiados por Deus. Nada do que a gente faz para a honra e glória de Deus seja feita por nós mesmos. Eu creio que nós somos guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, aleluia, Jesus, para poder fazer a vontade de Deus. Esaú, ele é irmão gêmeo de Jacó. Agora vamos entender por que, aleluia, Jesus, a mãe dele fez e colocou também na mente de Jacó que pegasse a bênção de Esaú, porque Esaú nasceu primeiro. Então ele é considerado como o filho mais velho. Então, como o filho mais velho tinha prioridade, né, para receber a bênção, Jacó, por que Jacó, Deus preferiu Jacó? Vamos ver que tipo de pessoa que era Esaú. Vamos analisar, irmãos. Primeiro, a palavra vai dizer que Esaú era fornicador. Vamos entender o que é o fornicador. Vamos entender. Fornicador era quem? Esaú, ele tinha relação sexual com tudo que era tipo de mulher. Esaú não era casado. Ele estava pecando contra Deus. Tudo que era mulher que ele vinha na frente, ele tinha relação. Ele era solteiro, ele pegava as mulheres solteiras. Então, a fornicação é você ser solteiro, pegar uma outra mulher também que é solteira. Então, Deus já não gostava de Esaú, porque Esaú estava pecando contra Deus. Ele era assim, como os muitos são, aleluia, Jesus, hoje em dia. O maior pecado do mundo é a fornicação. É o homem conhecer a mulher e ir para a cama com ela. Assim como outrora nós fazíamos, aleluia, Jesus. Agora vamos entender o que é o profano. Ele vai dizer assim, que não haja fornicador ou profano como Esaú. O que é profano? Profano é uma pessoa que não respeita as leis religiosas. Então, quando Isaac e até mesmo Abraão, aleluia, Jesus, Isaac foi instruído por Abraão. Então, Isaac estava instruindo os filhos dele também. Isaac também instruiu Esaú e instruiu Jacó para ficar nos caminhos de Deus. O que aconteceu? Esaú não queria saber das coisas religiosas. É aquele que não quer saber de Deus. É aquele, como diz o fornicador, aquele que quer aproveitar a vida. Quer sair não ter relação com tudo que é tipo de mulher, não respeita nada do que é religioso, não respeitava a Deus, não respeitava as leis, não respeitava a fé do próprio avô, que foi chamado, Abraão foi chamado, né, o pai da fé. Ele não teve consideração nenhuma pelo avô, ele não teve consideração nenhuma pelo pai Isaac,
que instruiu Jacó também nos caminhos do Senhor. Então, por isso, irmãos, que Deus rejeitou ele, porque Deus viu em Jacó o que Esaú viu em Jacó, o que Esaú fazia. Jacó não fazia o que Esaú fazia. Ele temia Deus, ele reconheceu, ele disse: Senhor, se o Senhor, o Deus do meu pai, se o Senhor estiver comigo, o Senhor vai me guardar e vai me trazer novamente para a casa dos meus pais, quando ele estava fugindo de Esaú. Então, Esaú, além disso, ele tinha o espírito de assassino, de violência. Por quê? Porque ele queria matar o irmão dele. Porque uma pessoa que está totalmente fora da presença de Deus, pecando sem temor nenhum a Deus, como que a pessoa não tiver arrependimento, se a pessoa não se arrepender, por que Deus rejeitou Esaú? Porque o Senhor não achou arrependimento. Quando ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha, por mais que ele chorou, o Senhor não conseguiu ver no coração dele arrependimento. Por quê? Porque uma pessoa que não teme a Deus, ela só chora pelos bens materiais que ele perdeu. Ele estava chorando somente pelos bens materiais, porque ele perdeu a bênção. Aleluia, Jesus. É isso que acontece. A nossa bênção é aguardar no nosso Jesus a nossa salvação, aguardar a terra prometida. Essa é a maior bênção que nós estamos esperando na nossa vida. Nós temos bênçãos terrenas, sim, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá uma casa boa, nos dá um carro bom, não falta alimento, nos dá filhos abençoados, nos dá esposa abençoada, nos dá esposo abençoado, aleluia, Jesus. Mas uma maior bênção, meus irmãos, é a gente conseguir suportar até o fim, na verdade, na fé, confiando em Deus, assim como Jacó. Em todo momento, ele colocou todos os caminhos dele nas mãos do Senhor. Então, Deus viu temor no coração de Jacó. Agora, nós entendemos por que Deus rejeitou Esaú. Porque era fornicador, tinha relação sexual com qualquer mulher que vinha na frente. Não tinha respeito pelas coisas religiosas, não acreditava em Deus, não tinha temor a Deus. Enquanto Deus achou no coração de Jacó o que não tinha no coração de Esaú. Por isso o Senhor fez toda essa situação, fez com que Jacó falasse isso para ele: eu te dou um prato de lentilha, mas tu vai ter que me dar a tua bênção. E por que o Senhor instruiu a mulher de Isaac para poder enganar Isaac mesmo? Por quê? Porque o Senhor colocou no coração dela para que Jacó recebesse a bênção e não Esaú, porque o Senhor não gostava das atitudes de Esaú, por isso que o Senhor rejeitou ele.